Este é o terceiro episódio do Pode Mais. Eu sou o Celso Jatê, diretor administrativo da Fundação Podemos, e esse episódio é especial, porque nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que o deputado federal, delegado Palumbo, obrigado Palumbo pela sua presença aqui, e o vereador Kenji Palumbo, recém-eleito vereador na cidade de São Paulo. Obrigado, Kenji, pela sua presença aqui. E o nosso tema hoje, com essas duas feras aqui, não poderia ser outro a não ser segurança. E nós vamos começar aqui fazendo uma pequena resenha. Eu sei que vocês dois trabalharam juntos no operacional da Polícia Civil, 20 anos juntos. Isso é uma irmandade. Isso é uma irmandade. Eu queria que vocês passassem um pouco para o pessoal essa experiência, essa irmandade que vocês criaram na rua, no dia a dia da Polícia Civil. Primeiro, nosso deputado federal, né? O Kenji é mais velho de polícia. Acho que ele está há quantos anos, Kenji? Tô com 29 anos. 29. Contando os afastamentos da política ou não? Não, 29. Contando os afastamentos, de 4 anos, né? É bastante tempo, né? Então, eu me afastei da polícia com 20 anos na carreira. Estaria hoje completando aí 24 anos de carreira, o Kenji é mais experiente do que eu. Nós começamos a trabalhar junto no GOI, no Grupo de Operações Especiais. Eu não lembro o ano, Kenji, você lembra? 2005. 2005, isso era Piloto 50, correto? Piloto 50, Isso, GOI. Grupo de Operações GOI Especiais. 50, GOI Piloto 50. Depois de lá, a gente sempre trabalhamos juntos, né, ininterruptamente, sem nunca ter se afastado um do outro. Trabalhamos junto no Departamento de Narcóticos também, no setor de investigações especiais. Depois fomos para o Garra DEIC e depois para o Garra DOP. E sempre trabalhando juntos, né? O Kenji me ajudou bastante. Sempre foi o braço direito, foi chefe, né? Todos os lugares que eu estava. Acho que você foi chefe, né, Kenji? Sim. Chefe, que é o investigador-chefe. E depois na política, eu me lembro que a gente estava na sala da divisão de operações especiais. Eu falei que ia me lançar candidato, que minha situação na polícia estava insustentável por causa de uma briga que eu tive com o então governador Dória. E ele foi o primeiro a falar, eu te apoio, eu vou com você. E realmente ele foi, trabalhou bastante nas duas campanhas, sou muito grato a ele. Ele e o Chubão, né? O Chubão depois não pôde continuar conosco. Mas foi ele o primeiro a estender a mão e que falou, vamos embora. Sem saber o que era uma campanha, viu? A gente não tinha nem noção de como era difícil uma campanha de vereador. E a gente foi na raça, na coragem. E deu pouco certo, né, Paulo? 118.395 votos. Depois você faz as contas, eu gosto de estudar um pouco. Eu fiquei 5 mandatos na Câmara Municipal, e são 20 anos que eu fiquei lá. Eu gosto de estudar um pouco. Sabe quantos chegaram perto de 120 mil? Na história da Câmara Municipal inteira, no máximo 20. Não tem ideia. No máximo 20. Eu estou dizendo para você, eu estudei isso. Né? No máximo 20. Então, é muito legal a gente poder fazer esse registro do apoio popular que teve a candidatura e depois a candidatura de deputado federal, que foram 254.898 votos. Quase 4. Desculpa, 254.838,98 votos. Quase uma cadeira sozinho. 300 mil faz uma cadeira sozinho. Não é? É bom a gente fazer esse registro aqui, né, Kenji? Na verdade, só complementando, né, quando o delegado Palumbo teve a pretensão, na realidade, foi em 2018. E a gente estava almoçando no Vento Aragano. Hoje não tem mais lá. Não tem mais, virou um supermercado. Virou um supermercado. Virou. E ele me chamou e falou assim, olha, recebi o convite. Era o PSL da época, né? Foi do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. E eu tô na dúvida, Kenji. Eu falei, doutor, siga o coração do senhor aí. O que ele falar pro senhor aí é o que o senhor tem que fazer. Na verdade, ele tava na dúvida, realmente, naquela onda 2018, Bolsonaro, né? Aquela coisa, aquele clamor todo, né? Dilma, né? Impeachment, aquela coisa toda. Enfim, aí acabou não saindo em 2018, não sentiu confortável. Se tivesse saído em 2018, com certeza já estaria eleito também, mas seria numa outra época. Seria na onda, né? Seria outro 2018. contexto. Completamente diferente. Seria outro contexto. Teve gente que fez
Exato. quase 2 milhões de votos naquela eleição, e depois num contexto pessoal, que é a hora que a pessoa se apresenta mesmo, sou eu o candidato, que foi o que você fez, não é? Aí derruba a votação. Você sabe que o Eduardo ele foi muito sincero comigo, o Eduardo Bolsonaro. Ele me chamou, realmente, mas ele falou assim, é mais fácil você perder do que ganhar. Você tem que ter dinheiro. Na época eu devia ter 80 mil seguidores nas redes sociais. E aí eu fiquei meio na dúvida, né? Eu sairia para deputado estadual, falar, quer saber, eu gosto da polícia pra caramba, deixa eu aqui quieto um pouco, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, e fiquei na minha. Foi isso que aconteceu. Agora, sobre essa irmandade que vocês criaram na Polícia Civil, no operacional da Polícia Civil, eu ouvi outro dia uma frase que diz que perguntaram para o soldado o seguinte, o que é mais importante? Quem está do seu lado na trincheira ou a guerra? Quem está do lado. Quem está do meu lado na trincheira. E é isso que vocês viveram. E é legal vocês terem criado essa irmandade dentro da polícia e depois trazer essa irmandade para a política. Porque eu quero fazer um comparativo comigo. Não é? Eu tive 5 mandatos de vereador em São Paulo, na capital de São Paulo. Só que a minha carreira na Polícia Civil foi muito curta, fui delegado muito pouco tempo. Não é? Eu tive pouca experiência como delegado, porque eu me elegi vereador poucos anos depois. Não cheguei a ficar uma década na Polícia Civil. E aí, o que eu tive como pauta política? Eu tive mais o social. Eu trabalhei muito pelo esporte, pela educação, pela saúde, não é? Até por conta da tradição da minha família. Não é? E eu não consegui ter a experiência que vocês tiveram para levar o tema segurança para dentro do parlamento. E a trajetória de vocês foi diferente. Vocês tiveram tanta experiência na segurança pública que vocês, quando foram para o parlamento, vocês puseram o tema segurança debaixo do braço e levaram para dentro do parlamento. E é um pouco sobre isso que a gente precisa falar. Né? Quer dizer, qual é a experiência que o que está chegando, Ana? Né? O que deve estar naquela, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas ele já trabalhou em bastidores. Deve estar naquela, o que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, sair da operação do dia a dia e tal, e entrar naquele... Eu costumo dizer que o parlamento é igual um pedaço de elástico, viu, Paulo? Se você esticar demais, ele perde a elasticidade. Se você deixar ele frouxo, não tem sentido ele existir. Então, você vai lá, estica, solta. Você teve uma situação agora, hoje, né, do estica e solta. Quer comentar sobre ela? Posso comentar, não tenho problema nenhum. Então, vamos comentar. Eu faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. E na semana passada, na terça-feira, eu fui fazer uma votação. Eu sou do MDB. São 42 deputados lá, salvo engano, nenhum policial. E aí eu descobri que eu estava fora da Comissão de Segurança. Aí fui questionar o presidente. Aliás, ele tinha palavrado para mim que eu não sairia. E depois eu soube que foi o líder que tirou. Não sei porquê, não explicaram. Quero crer que é porque eu assinei o PL da anistia, assinaria de novo. E depois eles acabaram me voltando para a comissão, né? E eu falo, eu não caio calado. Eu caio lutando. Eu caio brigando. Eu caio na guerra. E acabaram me voltando, né? Porque isso já estava palavrado com o presidente, numa reunião que eu tive. Então, eu sei que eles não gostam muito de mim. Nem um pouco, aliás, né? Porque eu tenho uns 30, 40 pedidos para entrar em outras comissões, nunca me deixaram. Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Fiscalização e Controle. Então, meio que me podam o meu trabalho. Então, foi difícil. Até tinha falado com a Renata, né, sobre isso. Eu falei, não, eu vou te arrumar uma vaga lá no meu partido, não se preocupa. Já vamos aproveitar já vamos deixar combinado isso aí, né? Quer dizer, abriu a janela, já podemos... A única coisa que eu peço é liberdade para trabalhar. Agora, se eu tiver que votar o que eles querem, eles precisam de uma marionete lá, e no caso não sou eu. Eu nunca fiquei atrás de político, eu nunca puxei saco de prefeito, eu nunca puxei saco de governador, eu faço uma política de forma independente. Foi assim que eu acho que eu conquistei a população, e é assim que eu pretendo ficar. Então, a única coisa que eu peço é que não interfira no meu mandato. Me tirar da comissão de segurança é como tirar um médico da comissão de saúde, sendo que não tem outro médico lá. É uma coisa meio absurda, né? Claro. Mas, enfim, né? É complicado a situação. E, graças a Deus, acabaram me voltando, né? Para a comissão. Quando me tiraram, não passaram nem o e-mail. Simplesmente tiraram, como se não fosse
Nada, como se fosse absolutamente nada. E aí eu falei, nossa, tá na hora de ir embora esse partido mesmo, porque não dá, né? Não tem a mínima condição de ficar lá e na próxima janela, com certeza eu pulo fora ou então antes. Né? Tem boas pessoas lá, não tenho boas pessoas lá. Né? Tenho que fazer jus aqui, que o Baleia acabou revertendo essa situação, mas não dá, né? Não dá pra você trabalhar nessa incerteza, né? Não dá, eu quero liberdade. O que a gente fala, dormir na comissão de segurança e acordar fora. Tem o sem terra, o sem teto, tem o sem comissão, que seria eu, só tô em uma. Agora, o que eu falo para pedir para Renata, né, se um dia eu vier para o Podemos? Eu quero só ter liberdade, a mesma liberdade que tem o Maurício Marconi, que ele vai lá, ele fez parte da comissão parlamentar mista de inquérito, ele fez parte da CPMI, né? Ele faz os pronunciamentos dele bastante incisivos contra o governo, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona, e eu vejo que a Renata Abreu, presidente do Podemos, dá total liberdade para ele. Não fica pegando no pé dele. Aliás, até dá estímulo para ele. Trabalhe do jeito que você tem que trabalhar. E eu acho que é isso que a gente espera de uma pessoa que está no comando de um partido, que não pode os seus deputados e nem fica fazendo essa barganha. Ó, se você votar isso, eu vou te dar aquilo. Eu me lembro que logo no começo, quando eu assinei a comissão parlamentar mista de inquérito, é isso, né, Kenji? Não lembro, né? Eu fui chamado lá na sala. Ô, você assinou? Eu falei, assinei. Aí fui irônico. E você não assinou? Eu falei, eu não, você tá louco? A gente é base do governo. Eu falei, não, vocês são base do governo. Eu não sou base do governo. Eu sou base do povo. E eu assinei e assinaria de novo. E ali veio a primeira ameaça velada. Você sabia que a gente pode tirar da comissão de segurança? Eu falei, eu não sabia, mas você deve ter esse poder, fica à vontade. Mas eu repeti o que eu falei, eu não caio calado. Eu caio gritando e brigando. Então a minha situação lá é bem complicada. Você sabe que durante o exercício dos meus mandatos na Câmara Municipal, Paulo, eu sempre tive uma postura independente também. Eu fazia aquilo que eu acreditava. E aí o pessoal dizia o seguinte, o partido te ajudava, as lideranças do partido te ajudavam, eu dizia o seguinte, não atrapalhar na política já é uma ajuda muito grande. Perfeito. O duro é o cara ficar te atrapalhando o seu mandato. Entendeu? Você não pode ter as suas convicções, porque aí você é atrapalhado por um cara que muitas vezes, nem sempre, mas em algumas vezes não tem convicções, não é? E aí atrapalha o exercício do seu mandato. Aí é complicado. É isso aí. Eu só queria não ser atrapalhado. Isso não peço muita coisa também. Eu fico na minha. É isso aí. Quieto. Kenji, dá um panorama para a gente aí desses primeiros meses da Câmara Municipal, com mandato, projetos, convicções. Antes de dar esse parâmetro aí em cima disso, eu tô me recordando de uma reunião, até para aproveitar esse gancho ali do delegado Paulo me falando sobre a questão da independência, porque quando a gente chegou, eu estava em Brasília, né, eu morei lá por 2 anos, 2022 a 2024, fui chefe de gabinete lá, né, a gente montou o gabinete lá, início do mandato, e tava pautando, ainda tá, né, a questão das câmeras corporais, né, em cima dos policiais. O delegado falou que ia propor colocar... Tudo bem, eu sou a favor de colocar nos políticos. Me chamaram lá. Aí eu lembro que a gente entrou numa reunião... Vamos ouvir a opinião de vocês sobre as câmeras corporais. E aí acho que era o líder, enfim, falou assim, olha, eu já vou colocar a minha câmera. Aí falou, faz bem colocar uma câmera aí. Mas enfim, eu acho que isso daí é um posicionamento que é super válido. O parlamentar, ele tem que ter realmente autonomia do seu próprio mandato. Aliás, afinal de contas, o mandato é o parlamentar que ganha, na realidade, né? O mandato, ele é eleito, claro, dentro de uma estrutura partidária, mas ele tem que ter autonomia com relação ao próprio... Tem estrutura partidária, tem um contexto, tem a regra, vamos dizer assim. Só que, assim, na regra, não tem lugar nenhum que que tem um mandato igual ao seu, possa mandar no seu mandato e dizer o que você tem que fazer. Isso não existe, pô. Tá certo? Concorda? Plenamente. Quem manda no mandato do quem é quem mandato, né? É o mandato. Até porque se você tiver problemas no seu mandato, quem vai responder pelos problemas é você. Exato. E se você tiver vitórias no seu mandato, você vai compartilhar essas vitórias com a sua bancada e com o seu partido. Exatamente, é isso. Dentro desse contexto que é isso aí. É o que na hora do problema você não compartilha muito, mas na hora das vitórias você compartilha. Exatamente. É isso? E lá em Brasília, na verdade, quem decide o que
são os líderes partidários, né? A maioria dos deputados fica de chapéu atolado lá. Fica sabendo minutos antes o que vai ser votado, o que não vai. Já que o Kenji levantou a bola das câmeras corporais, vou ter que perguntar, Paulo. Diz aí para nós, o que você acha disso? Pode responder, Fench. Pode responder. Você levantou a bola? Eu não sou a favor das câmeras corporais. Eu acho que, claro, dentro do contexto do uso, se for para um benefício até do próprio agente, até do próprio policial. Porque realmente, muitas das operações que a gente fazia, eu e a operação Delegado Palomo, a gente às vezes se deparava com alguns questionamentos, digamos assim, né? Porque muitas das vezes a palavra do policial pouco valia. E a câmera, nesse sentido, até sendo utilizada nesse contexto, ajudaria. Mas usar a câmera em prejuízo, para prejudicar o agente, com muitos casos ali, eu vi naquele soldado, né? O da Rota que morreu lá em Santos, salvo engano, né? Você viu que ele tem milésimos de segundo de reação, o mala já estava apontando uma arma. Talvez ele estava com a câmera corporal, portanto que a gente verificou através disso. Talvez se ele não tivesse com esse receio, ele teria um tempo mais rápido de esboçar a reação e ele não teria perdido a vida dele ali naquela ocorrência. Sou completamente contra, né? Esse mau uso das câmeras corporais, né, nos agentes públicos. E você? Também eu sou favorável em colocar no juiz, promotor. Por que só no policial? Por que só no policial de rua? Porque tá aí no chão de fábrica, enquanto a gente vê aí desembargador, ministro fazendo um monte de barbaridade. Posso até citar um exemplo aqui, ó. Aquele arquiteto que foi morto semana passada aqui em São Paulo, o bandido Hugo, ele respondia um processo por extorsão mediante sequestro. E o Superior Tribunal de Justiça soltou ele com a alegação de que a polícia não poderia abordá-lo porque não tinha a suspeita de que ele era um criminoso. Não tive o livre-arbítrio, o policial não teve o livre-arbítrio de justificar por que ele abordou. Ora, se um bandido foge da polícia, eu acho que é meio que óbvio que ele é um suspeito. Se virar uma viatura aqui na esquina e nós estivermos na rua, eu acho que aqui nessa sala ninguém vai sair correndo. Eu, pelo menos, não vou, o cidadão do bem não vai. Se esses ministros não tivessem soltado este bandido, esse arquiteto hoje estaria vivo. Então, a população não fica sabendo dessas barbaridades, dessas decisões. E o que eu acho meio absurdo é que eles pré-julgam o policial o tempo todo. Sou favorável da Câmara desde que o policial acione, porque o policial não tem liberdade nem para ir no banheiro. Conversando com um policial na Paulista, ele tirou... Peraí, delegado. Tirou, virou o colecionista assim, estou indo no banheiro. Colocou a câmera aqui. Aí eu falei, que loucura que é essa aí? Não, o único momento que eu posso ficar sem essa câmera é a hora que eu estou indo no banheiro. Então você imagine você policial e você brigando com a sua esposa. O que você está fazendo? Olha lá, agressor de mulher. Ou então você cobrando uma dívida. Você não vai me pagar o que você me deve? Olha lá, corrupto. Eu acho que a gente não tem que fazer esse pré-julgamento. Os maus policiais têm que ser punidos. Coloca a câmera fora da viatura sem pegar o áudio. Façam isso. Os Estados Unidos tem isso daí. Ou então com livre acionamento. Vai numa ocorrência, aperta um botão e começa a gravar. Se o policial não começar a gravar, aí já tem um indício que ele está agindo de má fé. Mas colocar online como se fosse um Big Brother, isso eu não admito, eu só não acho certo. Por isso que eu falei lá na Comissão de Segurança, vamos colocar a câmera nos políticos. Aliás, eu sou cobaia, pode colocar no meu gabinete, pode colocar no meu escritório, pode colocar no meu terno. Vamos ficar com uma câmera 12, 14 horas, que eu quero ver como que os políticos vão se sentir, se eles vão se sentir à vontade. Não vão, e vão pegar muito mais cagada dos políticos do que do policial. Deixa eu aproveitar o tema câmera. A gente falou da câmera corporal. Vamos falar um pouco desse projeto que a Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo, aí, chamado Smart Sampa. O que vocês acham desse projeto? A gente sempre falou sobre essa condição, nós somos especialistas, né, delegado Paulo, mais de 20 anos na área da segurança pública, eu com mais de 25 anos, quase 30, né, na realidade. E a gente sempre falou no aspecto da tecnologia sendo investida no combate à criminalidade. Antes do Smart Sample, até pouco tempo atrás, na realidade, o Smart Sample foi implantado recentemente, né, comparável a algumas outras cidades, salvo engano, 2024, julho de 2024, e algumas cidades a gente já visitava, como Indaiatuba, como São José dos Campos, que já tinham o uso da tecnologia no combate à criminalidade, com esses, né, com reconhecimento facial, com o uso de câmeras, leitura de placas. E
todos esses investimentos são completamente favoráveis no que diz respeito a essa máquina, né? No combate a essa máquina que se chama crime organizado, que cada vez está mais organizada. E o bom prefeito, quando é sábio, o delegado Paulo sempre repete isso em todas as reuniões que ele comparece, ele investe na sua polícia municipal, que é a Guarda Civil Metropolitana, nossa polícia municipal. Então, ele sempre falava nesse aspecto do investimento da Guarda Civil, sempre falava que é super favorável a esse investimento em tecnologia, e foi o que realmente aconteceu. Agora não tem como segurar as guardas de São Paulo. Hoje prende, sei lá, não sei quantos por dia, mais de 10, 15, todos os dias. Inclusive nós ontem estávamos lá em Cidade de Tiradentes, e lá a gente escutava lá no rádio lá reconhecimento facial, né? Então eles escutam lá, em Itaquera, se não me engano, eles tiveram um reconhecimento facial lá, e eles prenderam o bandido lá no terminal lá, no terminal de Cidade de Tiradentes. Isso não tem como você tirar. A tecnologia hoje investida é uma tecnologia que realmente faz a diferença. Agora eu vou passar a pergunta para você, mas eu vou pôr um pouco de pimenta. No Carnaval, a Defensoria Pública queria proibir as câmeras do Smart Sampa, porque disse que ia tirar a privacidade dos foliões. O que você acha? Eu acho que esses defensores públicos não têm o que fazer, né? Se tivesse o que fazer, tivesse lutando pela população, não faria uma petição tão absurda como fizeram. Tanto é que depois voltaram atrás, né? Passaram vergonha, hashtag vergonha alheia. Aliás, tem partidos políticos que também são contra esse sistema, né, de identificação de bandidos. Eles alegaram tantos absurdos, alegaram que era preconceito com cor de pele, alegaram que iam pegar pessoas transexuais. É tão absurdo, A Câmara que identifica esse tipo de bandido, tá lá devendo para a justiça, ela não faz distinção se é branco, se é preto, se é transexual, se é homem, se é mulher, se é LGBT, QI, a mais, XY, sei lá o que é. Não faz distinção disso. Então é tão absurdo isso, porque quem que ganha com isso é a população. Você tira um estuprador da rua, você tira um pedófilo da rua, você tira um sequestrador da rua. Olha, eu já critiquei bastante o Ricardo Uns, e se fizer alguma coisa que eu acho que tem que receber crítica, eu vou criticar novamente, independente do partido que eu esteja. Mas a gente tem que tirar o chapéu para ele foi muito bem nesse sistema, ele mandou bem, e aí a defensoria entra contra isso. Por exemplo, a minha filha está lá num bloco de carnaval, graças a Deus ela não vai, mas suponhamos que a filha de alguém esteja lá. Você quer um traficante perto do seu filho? Você quer um estuprador perto do seu filho? Você quer um pedófilo perto do seu filho? Não, esse sistema, ele identifica a pessoa que está com mandado de prisão. O mandado de prisão, você sabe muito melhor que eu, que ele é expedido pelo juiz. Passou pelo critério e pelo crivo de um juiz. A requerimento de um delegado, de um promotor, mas passou por um juiz. Então está no sistema. Aí falaram, pode cometer erros. Quando a pessoa é conduzida para a delegacia, lá o delegado faz uma averiguação, verifica se realmente procede as informações, verifica se é a mesma pessoa, depois encaminha para um juiz que em 24 horas vai passar por uma audiência de custódia, e aí ele vai novamente fazer a aferição se ele tem ou não que ficar preso. Agora, você não querer um sistema como esse, realmente é porque você está do lado do crime, não está do lado do cidadão do bem. Guarda Civil Metropolitana ou Polícia Municipal? Polícia Municipal, o futuro da segurança pública se chama Polícia Municipal, Lixo. Sou muito favorável, sou autor da PEC 57, que coloca eles no artigo 144, que a gente também tem certeza que compactua com essa mesma opinião. Eu acho que a gente tem que parar com ego de coronéis, ego de delegados que estão lá no topo das carreiras, que não querem que a guarda prospere, que não querem a guarda como polícia municipal. Para a população, eu costumo dizer, né? Tanto faz se é uma viatura da PM, da Civil, da Guarda. Ela quer segurança pública, é isso que ela quer. Não sei se o Kenji... Ainda mais concorda mais também. Nesse momento que nós estamos vivendo agora. 100%. Inclusive, eles tiveram polícia municipal aí, aqui de São Paulo. Eles trocaram tiro com os malas de fuzil lá no Colônia, lá, Jardim Colônia, ali, próximo da estrada de Parelheiros. Uma viatura lá da Polícia Municipal, da Corregedoria. Mas eles trombaram com os caras, os bandido tudo armado de fuzil, e como é que fala que não faz um trabalho de polícia? E realmente não é porque é polícia municipal, não é porque é policial penal, não é porque é policial militar ou policial civil. O mala, ele vai ver o light ligado lá, ele vai querer cortar ela no ambiente.
Então, é isso. Então, mais um ganho, na realidade, para a segurança pública. Eu costumo dizer o seguinte, né? O que o pessoal costuma chamar de crime organizado, eu costumo dizer que é um crime infiltrado na sociedade já há muito tempo. Foi organizado no começo. Então, assim, se o crime organizado tem tantas ramificações, a polícia também tem que ter. Você tem que ter guarda, polícia municipal, polícia de quarteirão, polícia de civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal. Você tem que ter várias ramificações, não é isso? Mas os que não querem isso Pô, é por ego. não é possível. E eu falo para todos os prefeitos que vão lá no meu gabinete em Brasília e falo para eles, nunca coloque um coronel para mandar na guarda ou um delegado. Eles não gostam. Você gostaria como delegado de ser mandado por um coronel? Pergunta para o coronel se ele quer ser mandado por um delegado. Por que a guarda civil tem que ser mandada por coronel? Não tem também. Então os prefeitos não têm essa noção. Eu falo isso porque a gente está aqui dentro, a gente sabe o que representa o chão de fábrica. E a guarda tem que estar bem armada, tem que estar de fuzil. Eu lembro quando eu era vereador, destinei uma emenda para comprar fuzil. Entraram na justiça para não ter. Mas por quê? O Kenji trocou tiro com marinhos armados de fuzil, eu também troquei. Não, é indigesto. Você não lá com uma pistola, igual eu tô aqui, uma pistola Glock, o Kenji também deve estar com uma Glock na cintura. Se entra alguém de fuzil aqui, é complicado. É como você tirar racha, o cara tá com uma Ferrari e você tá com um Fiat 147. E que É facilidade que eles têm. Fuzil. Pois é. O Que fuzil vara isso aqui que nem papel. Entendeu? E aí você tá lá com o guarda com 33 oitão. Pô, se o crime tá de fuzil, a guarda também tem que estar pronto, acabou. Eles vão falar, eles vêm com os anti-horários, né? Eu vou ferrar o podcast de vocês, que eu vou começar a falar muito aqui, vocês vão ter que cortar um monte de coisa aqui. Mas depois vocês podem. Os anti-horários, eles pensam o seguinte, nossa, o fuzil é uma arma de guerra. A guarda trabalha com calibre 12. E agora com fuzil, graças à nossa emenda. A espingarda calibre 12, a curta distância, ela faz a 10, 15 metros, né, Kenji? Ela faz o mesmo estrago que o fuzil. Só que com o fuzil, um operador bem treinado, igual o Kenji, que é um excelente atirador, ele acerta uma lata de Coca-Cola a 100 metros. 100 metros. Só que com uma 12, você acertaria? Nem a pau. Não acerta, velho. Nossa. Ultimamente eu não acerto nem a garrafa de Big Coke, doutor. Pelo menos não tô nem treinando, nem... Mas não é verdade isso, gente? A visão... Libricidade da mas ela tem o menos Precisão. precisão, exatamente, menos precisão do que um tiro de fuzil, por exemplo. É muito... Só que eles não entendem isso. Então, é difícil você discutir com ele. É igual eu vou discutir com um marceneiro. O que eu entendo de marcenaria? Nada. Eu vou querer lá dar palpite. É isso que eles fazem com a gente o tempo todo. Eles querem ficar dando palpite. Se levar eles numa troca de tiro, eles põem fraude e saem correndo. Essa é a diferença. Enquanto a gente caminha para a morte, eles fogem e estão tentando salvar a própria vida. Então é difícil você discutir com esse povo. É complicado, não adianta. E eles batem o pé. Acabei de sair do programa da Jovem Pan agora, estava discutindo com o Felipe Monteiro sobre segurança pública. Eu falei para ele, cara, o que você entende de segurança pública, meu? Qual que é a sua vivência? Onde você chegou perto de um crime? Onde você chegou perto de um bandido? O que você entende, velho? Estupendo. É complicado. Vou aproveitar esse gancho seu aí, vou fazer um comparativo aqui. O ministro da Justiça, que cuida também da segurança, ele teve décadas de carreira no judiciário. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, policial militar. E o secretário da Segurança Municipal é um ex-prefeito. Sem a gente falar de pessoas, falando de formação, faz um comparativo da formação dos três e me diz aí o que você acha. Você também. Quer começar, Kenji? Você que sabe. Não, eu tenho assim o olhar atento, porque realmente só pode falar de segurança quem for especialista de segurança, né? Eu acho que muito se fala realmente quando a gente faz um levantamento, principalmente no quesito de segurança. Se você não tiver um aspecto técnico bem formado, é difícil você saber, por exemplo, a realidade do que se passa, por exemplo, nas ruas. Então você precisa ter um olhar bem técnico, principalmente, e depois, com certeza, dentro da condição prática. Porque você vai utilizar isso no combate à criminalidade, é na rua que você vai combater.
Tenho algumas ressalvas com relação a estarem em alguns posicionamentos, né? Em alguns cargos. Creio que as pessoas têm grande vontade, mas no caso bem específico e dentro do aspecto técnico, deveriam ter mais pessoas mais técnicas para estarem nesses cargos, principalmente dentro da condição de ministérios, né? Que é no caso do ministro Lewandowski, que está no Ministério da Justiça, depois do secretário de Segurança Pública. Apesar dele ser um capitão, né, da Polícia Militar, mas eu acho que ele tem que entender mais da Polícia Civil, porque muito se passa na Polícia Civil também, porque a gente fala de polícia como um aspecto único, a gente não pode só falar da Polícia Militar e esquecer o lado da Polícia Civil, porque enquanto uma viatura, por exemplo, é investida na Polícia Militar, na Polícia Civil, elas andam com, muitas das vezes, viaturas sucateadas. Eu vi o Paraty esses dias aí, uma Paraty capengando, esfumaçando, parecia que era a lenha. Paraty deve ter uns 30 anos. Parecia que era combustível da lenha, porque saía mais fumaça do que outra coisa, né? Mais do que forno de pizzaria. E o caso do secretário municipal, que foi um prefeito lá de São Bernardo do Campo, mas precisava ter um pouco mais de técnica na área de segurança, né? Concordo plenamente com o Kenji, é isso mesmo. Você tem um ministro da Justiça que fala que a polícia prende mal. Ele passou a carreira inteira no gabinete e no ar-condicionado. Não sei se ele já foi em algum ambiente hostil na vida dele, acredito que não. Aí ele fala que a polícia prende mal. Não foi a polícia que soltou o traficante com 800 quilos de maconha numa audiência de custódia. Não foi a polícia que soltou o André do Rap, traficante, chefe de facção. Não foi a polícia que soltou este indivíduo que matou o arquiteto semana passada aqui em São Paulo. Foi a Justiça. Não é a polícia que solta quase 50% dos presos em audiência de custódia, é o Poder Judiciário. Aliás, ele se vangloria de ter criado a audiência de custódia quando ele era juiz do Conselho Nacional de Justiça. Foi ele que criou numa canetada, errado, e depois veio o Congresso, corrobora com esse absurdo e cria através de lei. Não foi a polícia. A polícia prende bem com os poucos recursos que ela tem. São Paulo, falta um déficit de 10 mil policiais. Delegacias fechadas à noite. Não tem policial nem para fazer boletim de ocorrência. Como o Kenji falou. Muito legal, né? Quando a gente vê um monte de viatura bonita da Polícia Militar, tem que ter, mas eu acho que o principal é a questão salarial. Aí você vê uma Paraty, como o Kenji falou que viu, Blazer velha, caindo aos pedaços, delegacia fechada. Você vem falar que a segurança está boa? Eu só vou acreditar nesses índices que eles passam o dia que todas as delegacias estiverem abertas, como era na minha época, na época do Kenji na tua. Um delegado, um escrivão, 2 tira, um carcereiro, tinha uma ocorrência, já saía em diligência, agora você vai numa delegacia, você bate lá, tem um tira tomando conta do prédio, não pode sair para fazer uma diligência. E quando a pessoa não faz BO, cai os índices criminais. Se você for roubado, pega uma pessoa simples, uma pessoa bem humilde, ela for roubada, levaram o celularzinho dela, que ela parcelou, aí fala, vai na delegacia, chega lá, a delegacia está fechada, ela nem tem dinheiro para condução. Você acha que ela vai andar 5, 6 km para fazer um boletim de ocorrência? Pode fazer pela internet. Pergunta uma pessoa de idade se ela consegue fazer pela internet. Pergunta uma pessoa simples se ela consegue fazer pela internet. Aí despenca os índices criminais. E tem uma coisa que é importante nisso. Nós estamos vivendo o auge da sensação de insegurança. A pessoa tem medo. A pessoa tem medo de ir ali na esquina, na padaria, comprar um pão. Agora, vai sair, depois de ter sido assaltado, vai sair a pé para ir fazer um BO, sei lá quantas quadras de carro. Razão. Não é possível, né? Quer dizer, É verdade. Se nós estamos vivendo o auge da sensação de insegurança, eu estava conversando com os amigos outro dia. Você acha que está tudo bem? Os índices estão bons? Estão. Então vamos fazer o seguinte, deixa seu celular aí, vai dar uma volta no quarteirão. Sem o celular no bolso. Vai só dar uma volta no quarteirão e volta. Agora já escureceu, vai lá. Pô, mas para quê? Não está tudo bem? Vai dar uma volta no quarteirão. Então, assim, nós estamos vivendo esse auge da sensação de insegurança. Então, aquela história de delegacia aberta 24 horas né? é uma coisa que óbvio. É um afago, né? É um afago. Se tiver briga de vizinho, você tem uma delegacia ali para o vizinho chegar e falar assim, olha, os caras vão se matar lá. Então, a delegacia sempre foi um pronto-socorro. O bagulho tá tão esculachado que levaram as armas e as drogas da delegacia de Sorocaba, que fica fechada à noite. E da tua época não existia isso, na do Kenji também não existia. Ele fala assim, muito, sensação de segurança. Não, eu sou favorável a gente ter segurança. Ter segurança de verdade. Uma mulher, mas se você tem segurança de verdade, você cria a sensação. Um homem. Eu sou casado, eu não quero ter a sensação de que eu não sou corno. Eu não quero ser corno.
A mulher é a mesma coisa, o homem é a mesma coisa. Eu tenho a sensação de que eu não sou corno. Mas pera um pouquinho. Você tem que ter a certeza que você não é. E a gente tem que ter a certeza de uma boa segurança. E na verdade, os índices, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? A gente que foi lá de dentro, que a gente também pode falar sobre isso, a gente sabe muito bem como é que funciona. Diminuiu os índices de homicídio. Se esqueceram de avisar para a população que foi o PCC que proibiu de se matar. Se esqueceram de avisar para a população que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não entra nos índices de homicídio porque ele é capitulado, tipificado no Código Penal como crime contra o patrimônio, não é contra a vida, apesar de ter uma pena gravíssima. Eles se esquecem disso, mas quem está lá no meio, é bom a gente lembrá-los de vez em quando. Eles ficam bravos com a gente, mas a gente está aqui para falar a verdade, não para ficar puxando o saco de ninguém. Olha, me passaram aqui um índice que chega a ser assustador, né? Em 2024, o Brasil registrou 38.722 mortes violentas, representando uma média de 106 mortes por dia. 106 mortes por dia. Não está muito fácil. Quase 40 mil mortes por ano, né? Pois é. Quase 40 mil mortes por ano de morte violenta. A cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio, a cada 8 minutos uma mulher é vítima de estupro. Não é? Por que a gente precisa ter lei pesada? Eu acompanho o trabalho da polícia junto com o Kenshi. Todas as vezes a gente pergunta para um ladrão, se você soubesse que ia ficar preso 30 anos, qual que é a resposta que eles tinham, Kenshi? Que não ia cometer crime. Não ia meter o crime porque sabe que ia ficar na cadeia. Então comenta com a gente, a PEC Isabela Nardoni. PEC Isabela Nardoni, Como é que está aí? Parece que a gente quer mudar o artigo 5º da Constituição Federal para proibir a progressão de regime em caso de crimes hediondos, equiparados, crimes gravíssimos, e o inciso 43, mais precisamente, que é não ter a progressão. Por exemplo, Alexandre Nardoni, que matou a Isabela Nardoni, ele pegou 32 anos, ele cumpriria os 32 anos. Suzana von Stoff cumpriria a pena em regime fechado o tempo todo. Não estaria nessa gozolândia, um indo para a praia para mulher, a outra querendo estudar, fazendo não sei o quê, um lendo livro, tirando menos 1.000 dias de cadeia. A gente quer acabar com isso. Eu preciso de 171 assinaturas. Quantas vocês já têm? Estamos com 136 assinaturas e, infelizmente, os partidos anti-horários não querem assinar. Eu até pergunto para eles, né? Vocês não querem defender as crianças, as mulheres? Vocês querem defender estupradores? Porque é só para crime grave. Estuprador, torturador, latrocida. É só para esses crimes. Eles não querem assinar. Então ficou bem claro, né, para a população de que esses partidos defendem sim bandidos. Eles não defendem cidadão do bem. Mas nós vamos lutar. É difícil, mas não é impossível. E o dia que a população começar a cobrar, você que votou em alguém do PT ou do PSOL, cobra seu deputado, fala para ele assinar a PEC Isabela Nardoni. Não é uma pauta da direita, não é uma pauta da esquerda, é uma pauta de justiça do povo brasileiro que não aguenta mais ver seus filhos, suas mulheres sendo estupradas, seus filhos sendo mortos, vítima de latrocínio. Então, eu acho que cabe às pessoas que votaram cobrar essas pessoas. Quando você faz uma promessa de campanha, você tem que cumprir. Porque 4 anos passa rápido. Mas, infelizmente, o povo não fiscaliza e acaba ficando por isso mesmo. Então eu peço ajuda aqui da audiência do programa. Você que não votou em mim, votou em fulano, ciclano ou de outro estado, cobre o seu deputado, pede para ele assinar a PEC Isabela Nardoni. A PEC é projeto de emenda à Constituição. Por isso precisa mais assinaturas de apoio e precisa de uma votação qualificada para poder 3/5, mudar a Constituição Federal, para poder ter mais rigor em relação aos crimes hediondos. E parabéns, Paulo, Vamos lutar, né? Vamos ver. É muito importante. Agora, Kenji, fala para nós um pouco sobre... Posso só pegar mais um gancho aqui? Claro, mais um gancho. Claro. Tô parecendo o anzol de pescador, né? Pegando certo. Isso aí faz parte da irmandade que nós falamos agora há pouco. Enquanto tem gente, né, que defende, inclusive deputados, né, como diz o delegado Paulo, anti-horário, defendem casas para uso de drogas, né? Tem uma PL recente aí que foi protocolada aí na LESP, criando locais para uso de drogas. Enquanto a gente briga, né, para combater as drogas, tem gente favorecendo. E, inclusive, só pegando mais uma vez a questão do Smart Sample, o prisômetro, entraram com pedido aí junto ao Ministério Público para retirada do prisômetro lá, esses parlamentares de anti-horário aí, que fazem questão de proteger
Quer dizer, colocasse um maconhador lá, ou um noiódromo, eles iam aceitar. Não, pode vir aqui, ó. Vamos ver quantos gente acendeu um beck aqui no centro. Então a gente nada realmente nesse sentido contra essas questões, né? De nós somos cristãos, nós acreditamos em família, né? E em Deus primeiramente, né? A gente acredita também que tudo é baseado nessa força espiritual. E a gente segue os nossos princípios baseados em laços familiares. Não dá para compactar com esse tipo de situação, criar casas para usar drogas, enfim, né? E aquele delegado que falou, lá em Brasília é difícil você votar, porque os caras realmente fazem uma força tremenda contra, né, os princípios, né, que são os mais conservadores. Eles lutam. Aliás, o que a gente tem de ler aqui, porque se o vereador entrar, ele tem que fazer um exame toxicológico. É isso. E eu tenho em âmbito federal. Você quer ser deputado, você quer ser governador, presidente, faz exame toxicológico. Tem que fazer. Porque cada vez que você compra uma maconha, você está sustentando o crime. E não vê com essa lorota furada, não, é para uso medicinal. Uso medicinal é o cacete. Eles querem para uso recreativo, eles estão sustentando o crime. Aí fala, não, tem que liberar, porque assim o Estado vai arrecadar. Mentira! O Estado deixa de arrecadar 10 bilhões por contrabando de cigarro. E o maconheiro que gosta de fumar essa porcaria aqui, se ele tiver facilidade, se ele for playboy, ele vai comprar no shopping. Se ele for um cara mais humilde, mais simples, ele vai comprar na biqueira. O tráfico não vai acabar. E vai fomentar. Não vai acabar. E quem vai ser os donos dessas lojas? Vai ser o PCC que vai ser os donos da loja e a biqueira. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sou mais vereador e o vereador que eu vou te falar já faleceu. Mas eu convivi na Câmara Municipal com um vereador que tinha um sofrimento muito grande com o filho, usuário, e que ia buscar droga na biqueira. E passou vários apuros na vida. Ele sentou 2, 3 vezes no meu gabinete, chorando. Era o senhor, chorando, dizendo, pô, você precisa me ajudar, cara. Você precisa me ajudar, eu preciso convencer ele, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente fez de tudo para ajudar, entendeu? Ele já faleceu. É difícil, né? É duro, não é brincadeira. O pessoal pensa que fala sobre o tema genericamente, mas quando um tema como esse entra por dentro da sua casa, entra dentro da sua família, entra dentro do seu dia a dia... Vou perguntar se alguém tem um filho viciado em maconha. É um sofrimento danado. Ó, o Kenji tem um assessor que um dia foi meu assessor, chama-se Fábio Góes. Ele ficou na dependência, morou na Cracolândia, inclusive, gastou um patrimônio de mais de 2 milhões da família. Aí, começou na maconha. Ele é especialista em droga. Acho que vale até um dia se você puder convidá-lo para vir aqui, não sei se... Mas ele entende tudo de droga. Qual que era a função quando ele estava comigo? Eu pedia para ele resgatar essas pessoas. Porque o usuário de droga, o dependente, só quer ouvir quem já passou por isso. Não adianta eu ir lá falar, ou quem lá falar, ou a pessoa que nunca usou. Tem que ser um especialista. Ele resgata pessoas, faz um trabalho muito bonito, é um assessor muito dedicado. Hoje está com o Kenji, continua fazendo esse trabalho de resgate de pessoas. Né? E ele ficou 25 anos, ele morou na Cracolândia. Então ele tem know-how para falar sobre isso. E como é que ele começou? A porcaria da maconha. Foi por haxixe, cocaína, entrou no crack e gastou 2 milhões de herança que pegou da família. Ele falou que se precisasse matar o pai, ele mataria. Tem pessoas que têm predisposição para o vício. Outros vão usar para uso recreativo e nunca vai se viciar. Mas a maioria se vicia e quer algo mais forte. Eu não quero isso para o meu filho e não quero para o filho de ninguém. Então eu sou contra. Porque existe aquela situação, o usuário e o traficante. Só que assim, ninguém para pensar que o usuário vive um sofrimento fora do comum. Sim. E a família dele, o entorno dele, um sofrimento às vezes maior ainda do que o dele. Não é? Quer dizer, pô, eu dei um exemplo de um cara que foi meu colega na Câmara, pô. Meu colega na A família inteira sofre. Pô, A família inteira. O meu maior terror com meus filhos é eles entrarem nessa porcaria. O meu maior medo é isso daí, com a influência. Entendeu? Eu não quero isso para meus filhos. Não quero. De jeito nenhum. E também não quero pro filho de ninguém. não é difícil. Pergunta para um traficante se ele quer que o filho dele fume um beck. Ele não quer, meu. Ele quer ganhar o dinheiro da venda da droga e quer que a família dos outros que se dane. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, queria que o Kenji desse aí uma pincelada no nosso encerramento aí de experiência da Câmara, quais são as ideias para frente, o que você pretende aí realizar na cidade,
Qual é a experiência que você está vivendo hoje lá de bancada, de base, de partido, de relação no dia a dia com outras opiniões e tal? Dá um apanhado geral e aí depois o Palumbo encerra aqui. Eu acho que assim, antes de encerrar, lógico, obrigado pelo convite, obrigado aí por estar participando aqui do podcast do Podemos. É um partido o qual estou filiado. Na verdade, não tive filiação, tinha outro partido, porque realmente eu tenho muita afinidade aqui com vocês. E mais uma vez, só pegando mais um gancho com relação a essas questões aí das palavras do delegado Palumbo, nós temos também um projeto apresentado junto à Câmara Municipal de um tratamento compulsório, principalmente para atingir também realmente essas pessoas que são dependentes químicas, que muitas das vezes, e a gente sabe que não é bom, o crack ele é muito forte, e aí as pessoas acabam mesmo fazendo uso dessa porcaria aí por uma questão maior do que a sua própria vontade de sair. E a gente acredita realmente que o tratamento compulsório seria uma das saídas aí para tirar esses viciados aí dentro dessa condição. A gente tem uma condição muito cidade, estou como vereador aqui na cidade de São Paulo, e os nossos projetos linkados à Câmara dos Deputados lá de Brasília são voltados à questão não só do estado de São Paulo, mas agora falando da questão regional, municipal, né? Nós temos bons projetos de lei, tomara que a gente consiga aprovar esses projetos, assim como o delegado aprovou os projetos quando o vereador, né, no combate aos desmanches, no combate ao ferro velho, que a gente sabe que fomenta aí o crime de furto e roubo de cabos elétricos da cidade de São Paulo, que causam transtornos enormes e um prejuízo ao erário aí da cidade, que poderia estar sendo utilizado até na saúde, por exemplo, que precisa de muita ajuda. E é claro que dentro dessa condição a gente tem um bom aprendizado, né? Porque agora, como vereador, a gente consegue dar vazão aí aos projetos que foram iniciados em 2020, que agora 2024, 2025, a gente vai dar andamento nesses projetos aí relacionados ao que se é bom para a cidade de São Paulo. Boa. Delegado Palumbo passou 2 anos aqui na Câmara Municipal e já está há 3 anos, quase 3 anos, na Câmara Federal. Dá um apanhado aí para gente do que tirou de resultado, quais são as ideias para frente. A política é muito difícil, né? É um ambiente bastante complicado, tem que ter muito jogo de cintura, poder engolir sapo. É o elástico. Não é verdade? É o elástico, né? Mas fiquei muito feliz aí para a vitória do Kenji. 2 pessoas que a gente apostou, que é o Kenji, que é meu amigo há mais de 20 anos, e o Eduardo Martinez, que é um delegado que é vereador lá em Ribeirão Preto. A gente pediu para ele sair. Foi bem votado também. Foi eleito. Futuramente foi eleito, né? E a gente fica muito feliz, né? Claro que a gente apoiou outras pessoas, mas os principais eram o meu amigo Kenji e o Eduardo Martinez, que também é meu amigo, né? Deu certo, graças a Deus, mas a gente não pode esquecer que quem colocou a gente nessa cadeira foi o povo. E com todo o respeito que eu tenho ao Podemos e aos demais partidos, foi o povo. Não foi partido e nem político. Foi o povo. E é para eles que a gente tem que trabalhar. O meu voto é de periferia, é de quebrada. E uma das coisas que eu fico até comovido, né? Eu tava na feira, numa quebrada aqui em São Paulo, o cara abriu a carteira e fez assim pra mim, ó. Eu tenho a do Kenji e tenho a do Martinez aqui comigo. Não sei se eu vou achar isso aqui. E ele fez a mesma coisa, ele abriu aqui e fez assim, ó. Eu votei nele. Isso é tão gratificante quando você pega uma pessoa simples. O Martinez também. Confiança, né? Confiança não tem tem preço. É preço. tão gratificante porque é uma pessoa simples, é uma pessoa que precisa da política, é uma pessoa que precisa do povo, é uma pessoa que ganha um salário ridículo, e é uma pessoa que fala assim, ó, votei em você, votei no seu candidato, obrigado pelo que você está fazendo. Não, obrigado, senhor, porque eu sou pago pelo senhor, o Kenji é pago pelo senhor, nós somos pagos pelo povo. Eu respeito todos os partidos políticos, principalmente o Podemos, que sempre abriu a porta pra gente. A Renata é cumpridora de palavra, ela é uma mulher de honra, ela cumpriu tudo, né, Kenji? Absolutamente tudo, né? Mas quem elegeu a gente foi o povo da periferia, e a gente lutando para que essas pessoas fossem eleitas. Então eu agradeço a todos vocês que votaram em mim, votaram no Martinez e votaram no Kenji,
que foram os meus principais candidatos que eu apoiei e que eu vi chegar a cara. Eu fui parar no hospital, peguei uma pneumonia, mas mesmo assim, ó, trabalhando e fiz o que pude aí para tentar eleger dois. Claro que o mérito é dele, o mérito é do Martinez, o mérito não é meu, mas eu fiquei extremamente feliz dessas duas pessoas e tenho certeza que vão honrar o mandato ter entrado. Sabe, delegado Palumbo, eu chamo assim, delegado Palumbo, porque é o seu nome de política. No dia a dia eu te chamo de Palumbo, mas temos que dizer delegado Palumbo porque é a sua marca. Mas quando você está falando, quando você fala do povo, né, do voto, né, eu guardo isso dentro da alma, né? Se tem boas lembranças que eu tive da política, foi a confiança que eu tive das pessoas em cada canto dessa cidade, que eu disse, eu passei 20 anos da minha vida na rua, andando na rua como um vereador de verdade. Porque o que é o verear, né? Verear vem do latim, né? O que é o verear? Andar vendo, não é? Então, assim, eu aprendo, eu não sabia disso não. Se você é vereador e não anda, né? Se você é vereador e não vai conhecer os problemas, agradecer as pessoas que confiam em você, é uma alegria muito grande a pessoa olhar para a sua cara e dizer, eu confio em você, né? Eu confio em você. Isso é muito gratificante. Você pega uma pessoa simples de periferia. Simples de periferia. O que eu falo para meus assessores, olha, se você tiver que brigar com alguém, briga com alguém que tenha dinheiro e com poder. Não me brigue com pessoas que moram na periferia, com gente humilde. E tanto é que quando eu ganhei minha primeira campanha de vereador, o que eu fiz? Fui em todas as periferias que eu tive voto agradecer aos líderes. Porque você sabe que é uma coisa legal. Por um, agradecer. Vou dizer para você aqui que é uma coisa muito legal nesse trabalho que vocês realizam hoje. Eu costumo dizer que eu sou um político de formação analógica. No meu tempo, a rede social não exigia nada. Eu sou um político de formação analógica. Vocês têm o privilégio de ter construído uma rede social forte, certo, Leandro? Uma rede social forte, mas vocês não perderam o perfil analógico. De ir para a rua, olhar no olho, cumprimentar, falar a verdade, porque a política é isso. A política você não pode se eleger vereador passando por cima sem cumprimentar, sem olhar no olho, sem dizer sim, sem dizer não, sem dizer vou tentar. Não é possível um negócio desse. Como é que as pessoas podem confiar numa pessoa que não aparece? Que ela não consegue ver em momento nenhum. Não consegue mostrar um santinho e dizer, eu votei no cara que você apoiou. Isso não existe, cara. Para mim, na minha formação de política, isso não existe. Não é? Eu sempre dizia para as pessoas que trabalhavam comigo, se precisar falar não, fala não. Mas explica por quê. O que a pessoa não pode é ficar sem resposta. Exatamente, eu concordo plenamente. Ficar sem resposta. Aproveitar e agradecer o Leandro. Já citei o Leandro aqui. O Leandro é um cara que hoje eu considero ele um amigo, um cara que eu gosto demais dele e confio plenamente aí Vou até fazer uma propaganda, ele que toma conta das minhas redes sociais, né? Mas eu acho que a rua é... Na rua eu tenho prazer. Fui para Jovem Pan esses dias. O que me deu mais prazer, adoro participar dos programas, mas foi quando desceu 2 faxineiras lá no programa do Plano e foi a Vema que te dá um abraço, porque você sempre, quando vem aqui, você faz questão de nos abraçar. Quer conhecer uma pessoa? Veja como ela trata os mais humildes, o porteiro, o faxineiro. Porque tratar gente rica, gente com poder, é fácil. Agora, tratar a dona de casa, o faxineiro, o porteiro, o feirante, aí é para poucos. Aí que você vê quem é humilde e quem não é. Mas aí volta lá para aquela formação de rua que você estiver dentro da própria polícia, operacional. Entendeu? Operacional. Quer dizer, o cara que é operacional, ele está na rua, a pessoa confia nele, ponto final. Tá certo? Quer dizer, é essa formação que eu chamo de formação analógica, velho. É legal ter a rede social forte, mas assim, se você não investe no analógico, não olha no olho da pessoa, não aperta a mão da pessoa, não fala a verdade para a pessoa, você é político de quê? Não, exatamente. E o Kenji estava na rua aí, ele era chefe, né, do BOI. A gente sempre falava assim, vamos para a comunidade, trate bem a população. Não vamos bater no crime, na população jamais. Vamos para cima do crime, na população
Jamais. Essa sempre foi nossa filosofia lá na divisão, né, Kenji? A gente sempre trabalhou desse jeito, indo para cima do crime e respeitando a população. Vai ver que foi por isso que a gente teve tanto voto na periferia. Vai ter mais. Eu não tenho voto de Vai ter gente mais. rica, eu tenho voto de gente que mora na periferia. E eu agradeço vocês por todos esses votos que vocês me deram. Isso aí. E eu aproveito e agradeço os meus que eu já tive também e que estão todos guardados no meu coração. Você vai ver meu mapa. Meu mapa é parecido com o seu. Isso não tem preço. Só que é um pouco mais modesto, né? Cento e não sei quantos mil votos não é brincadeira, não. É só tratar bem o povo. Eu ia na faixa dos 50 e poucos, tá bom, né? 50 e poucos tá bom. Sempre ficava entre os 10. Exatamente. Inclusive, posso fazer só a última propaganda aqui? Claro. A gente apresentou recentemente um projeto contra pancadão, né? Ontem eu estive lá em cidade de Tiradentes e realmente ali é complicado, não só a cidade de Tiradentes, mas algumas regiões também da cidade de São Paulo, como Elisa Maria, Zona Norte, Zona Oeste, Butantã, né? Tem ali umas comunidades e tem um pessoal aí arruaceiro. Eu não tenho nada contra, né? Você curtir ou você escutar uma música, seja funk, pagode, samba. O ruim é incomodar as pessoas que trabalham, né? E principalmente de domingo, altas horas da manhã, madrugada fora, 2, 3, 4 horas da manhã, e eles não respeitam ninguém. Então, esse nosso projeto aí contra esses pancadores, a gente vai fazer fiscalizações em cima de estabelecimentos regulares, né? Essas adegas aí que também fomentam aí essa atividade criminosa, né? O meu ponto de vista, criminosa. Por que criminosa? Porque sustenta aí o crime, a gente sabe disso, que tem ligações fortes até com o crime organizado. Então, nosso projeto de lei municipal é contra esses pancadores, essas arruaças que atrapalham o sono do trabalhador. Então, eu fiz a minha E proposta. a maioria das pessoas que sofrem, de onde é, Kenji? Periferia. Então, Exatamente. Elisa Maria, cidade de Tiradentes. Não tem pancadão no jardim. Porque a gente está lutando por essas pessoas. É isso aí, tem que lutar por essas pessoas. E o rico precisa muito pouco da política, né? Essa que é a verdade. O rico precisa da política muito pouco. Quem precisa da política mesmo é o morador. Tem mais de 90%, muito mais. Mas que o meu tio Adib trabalhador. dizia quando ele era ministro da Saúde o seguinte, que o maior problema do pobre é que o amigo dele também é pobre. E ele não tem a quem recorrer. E o Estado tem que ser o amigo rico do pobre. É isso. O Estado é que tem que ser o amigo rico do pobre. É isso. Não é isso? É isso. E através da representação parlamentar, tá? Quer dizer, pô, se o cara confia em você, você não pode sumir depois da eleição. De jeito nenhum. Você tem que tentar ajudar o cara com um projeto de lei, com ações, com uma presença física e tal. Você tem que tentar ajudar. É essa a nossa missão. Essa operação que eles fizeram hoje, pode ter certeza ali que centenas de pessoas puderam dormir em paz. Não é isso, Kenji? Com certeza. Nossa, Então, vai cuidar você- desse. Sem brincadeira ali. Acho que condomínios ali que ficam aos arredores deve estar morando ali mais de, sei lá, 50 mil Dormir em pessoas. paz graças à operação, graças à empresa. Gente que sai de casa muitas vezes no escuro para poder trabalhar. Exatamente. E dormir em paz por quê? Porque o Kenji está provocando as autoridades municipais para combater isso daí. É isso que tem que fazer. Está lutando pelo povo periférico. É isso aí. Finalizamos? Jatene, quero agradecer a oportunidade, agradecer meu amigo Kenji. Obrigado. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, @delegado Palumbo, @Kenji da Civil. Obrigado mais uma vez aí, Celso Jatene, doutor, grande delegado aí, trabalhando na Polícia Civil, como nós, eu, delegado Palumbo, eu como investigador. Quem pode, pode mais. Tamo junto. @Kenji da Civil, @delegado Palumbo. Tamo junto na missão. É nóis aí. Uma São Paulo melhor. Estamos encerrando a terceira edição do Pode Mais. Curta, comente e compartilhe. E depois ative as notificações. Sozinho a gente não faz nada, mas juntos a gente pode mais. É isso aí, junto podemos.